Ok. Apesar disto estar feio, como eu vos estava a dizer, está aqui com o espaçamento a mais, isto chateia-me. A ideia é esta. Portanto, vamos continuar a implementação do Tic-Tac-Toe e vou começar também a fazer, portanto, vou concluir a implementação do lobby, como acrescentando suporte para desafios, porque falta. Agora o lobby o que é que tem? Tem apenas informação de quem é que lá está e quem é que não está. Eu entro, saio e pronto. E recebo notificações de entradas e saídas. Mas o que eu quero é também ter a oportunidade de quem está no lobby poder se desafiar uns aos outros. Está bem? Vamos acrescentar suporte para isso. E eventualmente, se der tempo, começar a mostrar o que é que está no ecrã do jogo, que eu já comecei a criar e que já vou mostrar. Está bem, pessoal? Portanto, vamos lá. Deixem-me só pôr aqui também. Ok, porreiro, já está. Vamos a isso então, vamos abrir. Eu, entretanto, o que é que eu fiz? Fiz um push assinalável. Portanto, o que é que eu fiz? Estabilizei a base de código num ponto em que, ok, vou admitir que já vimos, há um conjunto de coisas que já estão feitas, portanto vou mostrar já feito, está bem? Não vou construir aqui porque não me parece que ao construir aqui acrescentasse demasiado valor e que o valor acrescentado justificasse o tempo gasto, está bem? Portanto, a ideia é essa. Se porventura não for evidente o que eu estou a mostrar, epá, já sabem, não hesitem, perguntem. Portanto, vou pôr isto aqui. Tenho o emulador de Firebase a correr, para poder mostrar coisas. Ok. Vamos lá ver. A primeira coisa que eu vou fazer é... Vou correr os testes. Testes. Correr testes. Antes disso, deixa cá ver se eu tenho aqui o emulador a jeito a correr. Tenho, sim senhor. Testes. Run testes. Tenho aqui muitos testes. Muitos e bons, como diz o outro. Para as castanhas, não é? Só que são quentes e boas, não são muitas. Mas desta feita, já tenho aqui testes também. Já vamos olhar para isso. E vou-vos falar da pequena reestruturação que fiz. Okay? Agora tenho em todos eles aqui um model. Vamos falar um bocadinho sobre isso também. Portanto, no fundo o que eu estou a dizer é as peças que eu tenho estão testadas, está bem? O quão exaustivos são os testes é uma pergunta difícil, de difícil resposta. Alguns deles, já viram ali a aparecer o ecrã relacionado com a activity do jogo, o lobby, mas o ecrã do jogo está implementado, ou melhor, a UI está implementada, o comportamento da UI ainda não, está bem? Ainda falta o comportamento da UI. O comportamento do jogo propriamente dito também já está implementado, o comportamento relacionado com a comunicação que é necessário haver para que o jogo decorra entre participantes usando dispositivos diversos, ainda não. Viva Ieto, estás bem? Ainda não está, está bem? Portanto, tenho aqui uma série de testes, aqui estão eles, não é? Todos estes testes, como vocês viram, fizeram mexer o emulador. São testes instrumentados, está bem? Portanto, correm num device, ou num simulador desse device. E depois tem estes testes aqui. Okay. Ok? Viram? São menos testes. Mas são uns quantos ainda. Vamos olhar para os nomes. Making a move on a non-empty tile throws. Has one returns true and diagonal has the same marker in all tiles. E estão a ver? Aparentemente já temos aqui uma implementação de domínio e já temos aqui testes a essa implementação de domínio. Okay? O que é que isto quer dizer? Porquê é que uns testes estão aqui e outros testes estão aqui? O que é que os distingue? Bom, o distingue é quais é que são os requisitos à execução para o teste. Estes testes não têm nenhum compromisso, nenhum vínculo com isto ser Android. Porquê? Porque o código não tem nenhum compromisso com isto ser Android. E o que está aqui são testes de peças que têm um vínculo, um compromisso com isto ser Android. Está bem? Portanto, são peças que fazem uso dos elementos do modelo de programação especificamente existente em Android. Essa é a diferença. Está bem? Isto significa o quê? O que é que isto quer dizer? Okay? E como é que eu organizei o código para que testasse coisas desta forma? E quando é que eu escolho pôr num sítio ou pôr no outro? Bom, eu escolho
Sempre que eu puder pôr aqui, é aqui que eu quero pôr. Ok? Porquê? Porque são mais rápidos e, em geral, mais simples. E porquê que isso é verdade? Porquê que são mais rápidos e, em geral, mais simples? Bom, porque eu usei uma abordagem, aqui, para o domínio, que é uma abordagem que valoriza a imutabilidade. Está bem? Portanto, vamos ver. Vamos ver isso. E depois vou-vos falar da reorganização a que eu sujeitei a base de código. Está bem? Eu aqui acabei por mostrar a entrada e a saída do lobby, não foi? Eu mostrei isso tudo. Está mostrado. Ok. Portanto, então o próximo passo é, bora lá, fazer, por um lado, os desafios, por outro, começar a caracterizar o jogo. Está bem? Pronto. Então, podemos começar pelos desafios. Ou por aqui. Estava aqui com o talho de foice, deixem-me pensar. Vamos começar pelos desafios. Vamos materializar a necessidade de ter desafios. Vamos ver o que é que o meu lobby tem. Está bem? Portanto, o meu lobby para já tem isto. Era uma vez a possibilidade de entrar no lobby e ficar atento à alteração da composição do lobby. Mas não é só isso que eu quero estar atento quando entro no lobby, pois não. Eu quero estar atento à chegada de desafios. Certo? Ou seja, eu entrei no lobby e não quero saber quem está só lá. Não quero. Eu estou no lobby e, caso alguém quiser jogar comigo, eu quero receber uma notificação de se fui desafiado. Bora jogar. Está bem? Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é exatamente isso. É alterar esta abstração por forma a que reporte não só a lista dos jogadores, alterações à lista dos jogadores que estão no lobby, como a chegada de desafios. Está bem? É a primeira coisa que eu vou fazer. Como é que eu faço isso? Quer dizer que aquele flow não é uma sequência de list of player infos, é uma sequência de acontecimentos relevantes no lobby. Que tipos de acontecimentos relevantes no lobby existem? Olha, a constituição, o roster, a lista dos jogadores mudou, são outros. Olha, foste desafiado. Está bem? É a primeira coisa que eu vou fazer. Bora, let's go. A primeira coisa que eu vou fazer é arranjar forma de caracterizar, isto vai partir, é uma alteração que parte, o contrato, e, ok, certo? Viram? O que é que eu tenho aqui? Isto é um subtype, é uma hierarquia de classes que servem para caracterizar qual é o evento de lobby que aconteceu. É um de dois possíveis. Ou o que já tínhamos, que é, houve alteração da lista de jogadores que lá estão, é um evento do tipo roster updated, ou recebeste um desafio. E é um evento do tipo challenge received. Ok? Está bem? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, das duas, uma. Ou tenho um destes, ou tenho um destes. Mas ambos são isto. Porreiro. Então, ambos são aquilo. Isto gera lobby eventos. Está bem? Tranquilo até aqui? Porreiro. Próximo passo. Portanto, quer dizer o quê? Que a minha implementação de lobby agora tem que produzir uma de duas coisas. Ou produz um evento de roster updated, ou produz um evento de challenge received. Para já, o que é que eu tenho que fazer? Afinar o código, a base de código que tinha, que é, eu alterei aqui, tenho que alterar as implementações. Bora. A implementação, agora aqui o compilador atrás, ai, Jesus, não é nada disto, tens razão, não é nada disto. É um lobby event. Lobby event. Não perguntaste nada? Não? Sim. Ok? E agora o que é que eu digo aqui? E o in-use with flow recebe como parâmetro um producer scope of list of... O que é isto, caramba? O que é isto? Não, está errado. Pois, tem razão. Tem que ir aqui aos estados. Mostrei isto também, não foi? Aos possíveis estados do lobby e dizer, não, isto não é um producer scope disto, é um producer scope of list of lobby events. Não, um producer scope of lobby event. Lobby event. Está bem? Porreiro. Lobby Firebase. Continuar. O compilador continua a ajudar aqui, não é? Que é, aqui está bem, use with flow. Aqui já não está. Olha, estás a tentar pôr um snapshot do player list. Não é nada disto. O que eu quero ali pôr, na verdade, é o quê? Portanto, isto é a publicação do acontecimento no flow, está bem? O que é que eu quero aqui pôr? Quero dizer que é um evento de roster updated. Roster updated com a lista. Espetáculo. Está bem? Portanto, toma, publiquei, agora é um roster update. E mais, e mais. Compilador, ajuda-me, ajuda-me. Compiladorzinho, ajuda-me. Desculpa, diz.
Sim, sim. Mas para isso precisa de fazer um build. Apesar de ser incremental, os testes, por exemplo, só acusam ao tentar fazer o build. Vamos ver se ele se chateia. E tem que se chatear, não é? Ok, aí está ele. Lobby. Falta esta. Esta aqui é aquela que manda aqui, que foi uma que eu usei. É a reativa que eu usei para... E que... Epá, vou fazer assim, está bem? Desculpem lá. Ora viva, estás bem? Obrigadinho, pá. Obrigadinho. Deixem cá aqui. Esta é a activity que eu usei para mostrar que podia ser usado com reativo sem view model, está bem? Eu vou, em vez de estar aqui a gastar tempo com ela, vou chegar aqui. Eu vou mantê-la lá, está bem? Vou fazendo alterações. Se tiverem curiosidade, vão vendo. Mas eu vou fazer aqui, vou fazer sempre assim. Para não perder tempo, de gastar tempo de antena com isto. Damn, não posso porque já estou mais à frente aqui. Já estou mais à frente. Caramba, bom. Então assim sendo, vou fazer o quê? Assim sendo, vou fazer isto. Roster lobby screen content é o if coisa. If event, vou dizer. Desculpem gastar este tempo aqui, não me apetecia, mas pronto. Que agora o evento ou é um if event is. Ok? Se o evento is roster updated, então faço isto. Event.players. Se não for, é outra coisa. Recebi um desafio, vou navegar para a activity, já agora navego para a activity do jogo. Está bem? Vou pôr aqui um to-do. Else to-do. Desculpa? Uhum. Quem é que aceita ou rejeita? O próprio jogador? Ok, calma. Estamos a discutir a experiência de utilização, não é? É isso que estamos a discutir? Pronto. Epá, não tenho muito a dizer sobre isso. A experiência de utilização é que nós achamos. O que é que eu estou a planear fazer aqui? Estou a planear eu não sou seletivo. Eu pus-me ao solo. E agora há um tipo que me desafia. E se eu estava ao solo é porque quer jogar. Se eu não estivesse lá. Ok? É por simplificar. É a simplificação. Eu não sou critério. Não estou a pensar em implementar isso. Ok? Porquê? Porque não é fundamental para descrever o que eu pretendo. Está bem? É só por isso, mais nada. Agora, diz, mas isso não teria valor numa aplicação real? Admito que sim. Sim. Mas o que é que mudava? Eu agora, no caso de querer suportar essa experiência de utilização, de que é eu aceitar ou não aceitar, isso aconteceria aqui neste else. Em vez de automaticamente navegar, contemporizava. Havia aqui a implementação da lógica associada. Deixei cá perguntar ao utilizador se ele quer mesmo aceitar. E só então prosseguir. Ok? Pronto. Poderia acontecer. Mas eu vou simplificar aí a experiência de utilização. Está bem? Enfim, para colocar ênfase noutros lados. Aqui, em particular, esta activity, ainda por cima nem sequer estou muito interessado nela. Estou interessado para vos deixar isto documentado, não necessariamente para explorar isto, continuar a explorar isto na aula, está bem? Que é aquela abordagem que não envolve aqui o view model. Portanto, eu queria calar o compilador, não é? Project errors, and resolve none of the following coisas. Ok. E agora já estamos no view model, e aqui o view model precisa de ser adaptado, não é? Muito bem. Então vamos lá adaptar aqui o view model. Estás bem, Morgan? Estás à vontade, meu. Estás à vontade. Dizia, portanto, isto que aqui está já é mentira, já não é o current players, é um event, não é? Vou mudar o nome, é um event. E agora, sobre o event, o que é que eu quero fazer no view model? Quero perceber se é ou não é um evento do tipo, do tipo roster update, está bem? Pronto, vamos lá. Roster update. E, portanto, o que eu digo é, when. Epá, vou ver para ver se tenho a formulação parecida, está bem, pessoal? Porque eu já tenho andado a viver o pesadelo. É o when que eu estou a usar.
tenho andado a viver o pesadelo das múltiplas bases de código em simultâneo sobre a mesma coisa num semestre. E isso é um pesadelo terrível e, portanto, eu aqui quero manter. Aliás, foi o que eu fiz antes da aula, foi exatamente isso. Peguei, consolidei, publiquei para ambas as turmas a base de código, tal como ela está no momento em que admiti que acabou a implementação do lobby, ainda sem suporte para desafios. Está bem? Estabilizou, está feito, está aqui. Pronto, e agora estou a acrescentar os desafios. Que resultaram? A necessidade de se desafiar, resultou da necessidade de jogar. Não é só estar num lobby, agora quero jogar. E por isso comecei a fazer o ecrã do lobby do jogo, desculpem, do jogo, que já vos vou mostrar, e comecei a acrescentar o suporte para a realização e aceitação de desafios e, de seguida, para a realização do jogo. É o que vem a seguir. Está bem? Mas dizia, portanto, se o evento is a roster update, significa que há alterações ao conjunto dos jogadores que estão no lobby, então, o que é que eu faço? O que eu faço é isto. Assim. Não com o current players, mas com o event, ponto. Desculpem. Ele coitado, está-se a ver aflito, quer-me ajudar. Event, pois, eu queria que ele me ajudasse, mas... Espera lá, já sei, faço assim. Players.value é igual a current players, não, event, ponto. Pronto. Já estou a bombar forte, mas espera aí que o que é que se passa aqui? Event. Boa, obrigado. Oh, caramba. André é sempre a bombar forte. André. Ele disse, epá, o professor, ele não disse por estas palavras, mas o professor está parvo. Desculpa, estou todo marado, caramba. Oh, caraças. Oh, Paulo, estás bonito, estás. E agora aqui sim, event. Ponto, players. Oh valha-me Deus. O Andy agora está-me a avisar, não estás a ser exaustivo, Paulinho. Eu vou ser exaustivo, que é is, e o outro evento é challenge received. E aqui faço um ganda tudo para isto arrebentar à bruta e pronto. Ok? Pronto. Caramba, valha-me Deus. Portanto, sim senhor, se o evento que eu recebi é um evento de alterou-se a constituição do lobby, então, depois tenho notícias para ti. Fala comigo no final. Tenho, já falei. Não, já falamos. Já falei, ele não vai estar lá. Não vai estar lá. Mudou. Vai para outra guerra. Bom, já falamos. Melhor. E então dizia, o evento ou é roster update, e faço o que fazia antes, ou é o challenge receive e não faço nada, já vamos ver o que é para fazer aqui. Está bem? Seja como for, o meu objetivo agora é só silenciar, isto é, quero correr os testes, quero alterar a interface pública do lobby para garantir que agora também gero eventos de foste desafiado, alterar essa interface pública, compilar, pôr o build suceder e depois correr todos os testes e ver se os testes todos continuam a passar. Está bem? É esse o meu objetivo agora. Portanto, o build passou, não é? Vou correr os testes. Portanto, correr os testes, é chegar aqui e correr estes testes de novo. Reparem, a existência de testes, eu vou abominar isto, mas sempre a abominar. A existência de testes dá-nos um conforto diferente. Ora bem, isto está a falhar, build aqui a falhar à bruta. Isto não era preciso ter testes para saber que isto estava a falhar, também, se eu puder ter. Ou seja, são os próprios testes que estão a falhar, coisa mais linda. E está certo, porque o meu mock agora é suposto fazer emit de um roster updated com um players, um roster updated com um list of. Ok? E agora sim, problem, type mismatch, invert type é 1, ok, mais um. E aqui o teste é lobby firebase test, que é observations.add
it. O it é o evento. Agora, o evento, adiciono as observações são da lista de players. Sim, e portanto o que eu quero agora fazer é ir aqui ao evento. Só quero fazer isto, if. Se o evento for is roster update, então faço o que estava a fazer antes. Está bem? Eu já copio os textos tal como eles estão neste momento. Tenho aqui ao lado, okay, no meu outro monitor. E agora aqui não é it coisa nenhuma, é event.players. E está muito bom. Diria que se eu fizer execução dos testes, já fica tudo revelado, tudo nu. Bora ver. Ok. Como é que é, Montas? Estás bem? Vais ter Android do segundo semestre, que andava louco! É do zero mesmo, sim, programação com Kotlin. É mesmo do zero, de Saraiva. Desculpa, disseste qualquer coisa? Sim, o antigo PO. Epá, pois... A nossa experiência não foi muito positiva. Não quer dizer que não se consiga fazer, ok? A gente é que não conseguiu. A gente é que não conseguiu funcionar de forma eficaz no segundo semestre. Não vamos mudar, não. Pelo menos enquanto eu puder evitar. Enquanto eu puder ter opinião sobre isso. Android está no quinto semestre e está muito bem. Tem dependências, muitas dependências. Podemos fazer aplicações como crescidos, há muita coisa aqui. Okay? Há aqui muita coisa envolvida. Portanto, os testezinhos a passar, olha para esta maravilha. 31 testes. 31 testes. Quantos é que eu tenho aqui ao lado, man? Só tenho 31. Bom, vou admitir que só tenho 31. É muito. São poucos, pá. Já lá vamos. São poucos. O que é que eu fiz então? Muito simples, mas do caraças. Primeiro passo, alterar o contrato do lobby dizendo, epá, não me basta estar a ver se há alterações da constituição do lobby, eu também quero saber se alguém me desafiou. Ok? Pronto, esse foi o primeiro passo. Alterámos, está feito, não chateia mais. Antes de continuar com o que é preciso a seguir, e o que é preciso a seguir? Eu estou no lobby e poder desafiar alguém. Certo? Eu também quero poder desafiar. Eu irei fazer. Antes disso, queria só fazer o seguinte. Queria olhar para o domínio, portanto, ir para o ecrã. Reparem, a partir do momento que eu monto a lógica relacionada com a aceitação de desafios e a emissão de desafios, a implementação disso também com Firestore, preciso ter uma activity para onde ir, uma vez que o jogo se inicie. E eu já fiz isso, está bem? E o que é que eu fiz aqui? Nada espetacular. A activity chama-se Game Activity. Okay? E o que é que a Game Activity tem para já? Nada. Tem o mesmo padrão que tenho usado. Para navegarem para aqui, chamam Navigate. E o que é que tem? Tem um set content com um game screen. Vamos olhar para o game screen e vou-vos mostrar o game screen. O que é que o game screen tem? A mesma abordagem de sempre também. Okay? Tem um game state, que no caso é só um game. Está bem? E tem este aspecto. Não está completamente horrível. Não é? Acho que não está feio. No fundo, o que é que eu estou a imaginar? Estou a mostrar-vos isto também para poder explicar o tipo de experiência de utilização que estou a admitir. Estou a admitir que estou no outro ecrã, carrego, estou lá. Se alguém carregar na minha card, estou no ecrã do lobby, se alguém carregar na minha card, o jogo inicia-se e vem para aqui. Se eu carregar na card, o jogo inicia-se e vem para aqui. São os dois use cases. Tá bem? Que é eu recebo o desafio ou eu emito o desafio. Em qualquer um dos casos, não dou escolha ao utilizador de aceitar ou não. Por simplificação, só isso. Tá bem? Que é para começar, é para começar. Ah, não deu. Ou não queres, não estejas no lobby. O lobby não é para estar a dormir, o lobby é para jogar. Não é? Agora, era interessante ter cancelamento. Oh, afinal não quero. Por exemplo, em Clash Royale. Eu começo o jogo e depois o meu filho interpela-me, não é? Por alguma razão. Eu quero cancelar o jogo, não é? Para dar atenção ao rapaz. Aquele cancelamento não funciona muito bem, ok? Até porque é difícil ter cancelamento nessas circunstâncias. Porquê? Porque já foi uma intenção, já foi atirado, o outro já está a reagir.
Não é fácil implementar um cancelamento em circunstâncias desta natureza em que há distribuição, está bem? Não é fácil. E, portanto, no caso, eu não vou implementar por simplificação. Agora, o que é que eu podia fazer? Como o best effort, como faz o Clash Royale. Se conseguir cancelar, se for a tempo, não. Se o outro começar o jogo, se o jogo por alguma razão for dado como iniciado, eu, se cancelar, é como se tivesse desistido e, portanto, perco troféus, está bem? E aqui, também se fosse, perderia, perde-se troféus. Não jogo, mas olha, perdi. E acontece muito que a gente iniciou o jogo e as páginas tantas, olha, o gajo não está lá, pois. Aconteceu qualquer coisa e são troféus à borda. Ok? Pronto, dito isso, como é que é, G-Fox? Estás bem? Na fila da frente. Ok, no quarto semestre. É um semestre antes, então a diferença não é necessariamente muito grande, ok? Não é necessariamente muito grande. Ok. Portanto, dizia, o que é que eu tenho aqui, então? A abordagem do costume. Os dados fluem para baixo, dos nós, raiz da árvore que descreve a UI, para os nós folha, tá? É o game state, ok? E os eventos, os acontecimentos fluem ao contrário, de baixo para cima. Esse é o mindset, já falámos sobre isso. Portanto, é o que está aqui, se formos ver. O aspecto disto qual é que é a experiência de produção que eu estou a admitir? Que é, uma vez o jogo iniciado, eu posso desistir. Mas se eu desistir, carrego neste botão e o que acontece é, pronto, olha, perdi o jogo. Aqui no topo aparece a indicação de quem é que é suposto ser quem é a vez. Está bem? Pronto. Essa é a experiência de utilização. Como é que isto é feito? Posso mostrar assim. Tá bem? Não tem aqui nada de extraordinário. O que eu fiz isto foi uma pergunta que me fizeram. Como é que eu construí esta, e por isso vou falar um bocadinho. Como é que eu construí? De dentro para fora. O que é que eu quero dizer com isto? A primeira coisa que eu fiz não foi o ecrã. Foi as peças que constituem o ecrã. Que no caso, há uma que é óbvia, que é esta peça que estão a ver aqui. Vamos olhar para essa peça. É banal. É uma box só. É banal. Vou mostrá-la. Tile view. Okay? Portanto, cheguei aqui e construí a tile view. Banal, não tem nada de especial. Que tem de dois, que apresenta uma de duas imagens. Ou nada. Certo? Em qualquer uma delas, o que é que eu digo? Esta box é isto. Portanto, é quase autoexplicativo. Digo qual é que é a cor do background de acordo com o tema, que é para suportar o Dark Theme, e digo que quero que seja clickable só se estiver vazio. Porquê? Porque eu carregar numa coisa que tenha ocupada não quer que produza nenhum efeito visual. Okay? E, portanto, eu só e o efeito visual acontece por força de eu clicar, se tiver enabled. E, portanto, eu digo, se o clickable só está ativo, que se não tiver lá nada. Está bem? Nada, como é que é um marker que eu recebo? Já vamos olhar para o domínio, está bem? Para percebermos o que é que aquilo é. E para os testes do domínio. Já vamos ver isso. E como é que eu reajo? Se isto estiver enabled, chamo onSelected. Ou seja, propago o evento de clicaram nesta tile view para cima. Está bem? Chamando a função que recebi como parâmetro. Está bem? É o que há aqui. De seguida, se tiver um marker, ou seja, se há lá alguma coisa a ocupar aquela tile view. A tile view é cada uma daquelas casas da grelha. O que é que eu ponho? Ponho uma imagem. Caso contrário, não faço nada. Não ponho nada. E o que é essa imagem? Quais é que são os modifiers? Olha, ou a imagem ocupa o espaço que tiver disponível. É o modifier que está ali. Que é. Olha, o espaço que estiver disponível, ocupa. De seguida, o que é que eu fiz? Para fora. Disse que gostava que cada uma delas tivesse um padding deste tipo e ocupa o max size, a box também. Portanto, a box ocupa o espaço todo que tem disponível e a imagem, o espaço todo que está disponível na box, que a contém. Está bem? É isso que está aqui. Tenho aqui os dois previews, as várias previews, também tenho aqui uma vazia, estão a ver? Não mostra nada. E pronto, e é este cheiro. Não tem nada de extraordinário. A seguir, a grelha. Fui fazer a grelha. Vamos olhar para a grelha. Okay? Não sei se isto depois será útil para vocês fazerem a vossa grelha ou não. Já devem ter feito nesta altura. Portanto, mas se daqui recolherem alguma ideia, depois já sabem. Portanto, o que é que a grelha tem? Recebe como parâmetro a bordo, okay? Que é o que é suposto mostrar. E agora tem também e recebe como parâmetro a função a chamar quando for selecionada uma tile. Esta função é chamada fruto do que foi chamado lá embaixo na tile view. E o que é que isto tem? É uma coluna com tantos boards, com tantas rows quanto o que está aqui especificado. E o que é uma row? É tantos tile views. Está bem? É isto. Simples. Mas do caraças.
Está bem? Dá trabalho, ok? Quando digo é muito simples, não estou a dizer que isto não dá trabalho, nada disso. Estou a dizer é que tem uma carga cognitiva que não é, nesta altura não deve ser muito grande. Já devemos dominar isto. Pá, não todos os detalhes, evidentemente, mas deve ser relativamente fácil de fazer. Agora, pronto, dá trabalho. Isto é um trabalho, gastei umas boas horas nesta treta. A seguir, o que é que eu tenho? Deixa só ver se faz sentido manter isto aqui aberto. O que é que eu tenho? Tenho o quê? Deixa cá ver. Tenho, vamos ler. Claro, podes fazer todas as perguntas. Eu estou aqui para que a malta faça perguntas. Eu não tenho necessidade. Uhum. Certo. No vosso caso, tens uma... Tens... Sim. Certo. Estou. Para poderes usar esta abordagem que eu estou a usar, sim. Caso contrário, tens que usar uma abordagem diferente. Em que a tua tile não ocupa necessariamente apenas uma posição. Exatamente. Sim. Em vez, repara, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui é isto. O que ele está a sugerir é, o que eu tenho aqui é cada peça, cada tile view, ocupa sempre o mesmo espaço. Posicionado de formas diferentes, mas o seu tamanho é sempre o mesmo. E é determinado pela sua colocação na grelha. E o que ele está a sugerir, e é outra abordagem, por isso é que eu hesitei quando disseste, mas eu tenho que... Não tens nada, não tens. A abordagem pode ser, eu arranjo uma tile view que tem tamanho variável, que ocupa um número variável de tiles. E o que é uma tile? É um espaço na grelha. Ok? O quão simples isso é fazer, eu não sei, porque ainda não fiz. Não sei... Não. Foi isso aí que fizeste. Pronto. Depende. Repara, tu podes... Não necessariamente. Tu podes compor. A abordagem dele não é exclusiva. Tu podes fazer as duas. Ou seja, a tile view exterior, que abrange várias, tem internamente, cada uma das duas, tem as outras, e o que eu uso é, a imagem é posta no parent. Os de dentro não têm nada, a não ser o clickable, para detectar o clique. Também dá, estás a perceber? Essa é uma abordagem que seria a abordagem que resulta diretamente de aplicar esta técnica. Mas assim, está a fazer. Mas eu volto a dizer-vos. Exatamente. Eu volto a dizer, epá, eu não tenho forma de mexer no prazo de entrega, pessoal. Eu não posso mexer naquele prazo. Portanto, usem de algum pragmatismo. É óbvio que fica mais bonito. Mas vejam lá o budget temporal que tem. Entreguem, pá. Porque eu não posso mexer no prazo de entrega. Está prometido ao cliente entregar. Portanto, ele pode não gostar muito. Né? Está com uma corzinha que ainda é preciso mudar e tal. Está bem, pá. Atenção. Não, usem de algum pragmatismo. É óbvio que os olhos também... Eu tenho vergonha. Isto não está lindo, mas não está horrível. Está lindo? Está. Pronto. Mas eu tenho vergonha, não consigo, porque ainda por cima há pessoas a ver. Ok, é retro, tá bom, tá bom. Epá, pronto. Está bonito? Claro, eu vou buscar as imagens. Epá, há sites que vendem, já cheguei a pagar €1 por uma imagem, qual é que é o drama? Que é o Figma, meu? Olha, é uma alternativa, mas eu não arrisco. Fazer desenhos? Eu? LOL! Aí é outra conversa. E tem a ver com branding. Ok? Epá, mas aí quando vocês tiverem... A menos que... Imaginem que vocês vão fazer a vossa startup. Têm que estar conscientes de uma série de aspectos. E esse é um deles. Aspectos que não são necessariamente técnicos, ok? São coisas que o tipo só aprende quando começa a perceber nessas coisas. E reparem, enquanto somos pequenos isso não chateia. O problema é quando somos grandes.
quando damos release a uma coisa que tem sucesso, os outros olham, olha lá, o que é aquilo? O que é isto, meu? A minha imagem está torta, vou-te esmagar que nem um verme. E um gajo morre à nascença, não é fixe? Por uma coisa de nada, que não... Portanto, é importante, no caso onde eu estava, uma das regras de ouro é vocês não mexam, não podemos, de nenhuma forma, perturbar o rácio da imagem de um filme, não é? Um cartaz de um filme. Aquilo não é para o The Rock aparecer magrinho, não é? Ou achatado, ou assim todo torto. Não pode, meu. Pode cá estarem todos direitinhos. Senão é uma cena do caraças, ok? Não. É contract breaker. Pode resultar em resolução de contrato. É uma cena séria. E mais, às vezes, enfim. Bom, foi nesse contexto que eu fiz a afirmação, que é cuidado, porque se nós vamos usar brands, as brands dizem, queres usar o meu ícone? Estás à vontade, até agradeço, se estiveres, eu gosto, mas usa assim, estão aqui as imagens. E a gente vai ao YouTube, saca lá, ele está aqui, para branding, está aqui, Twitch, igual, LinkedIn, todos têm, olha este. Se quiseres usar o maior, usas este, o que é mais pequenininho, com menos resolução, é este. Para num fundo branco, tem lá as variantes todas, é só usar. Ok? Portanto, é preciso ter isso em consideração. Isso surgiu no contexto em que eu fiz o preference screen, o about, com o meu LinkedIn, com o meu YouTube e afins, e então usei os ícones bons, ok? Tivesse cuidado. Aqui não, aqui é outra coisa. Estes ícones, eu fui buscá-los, estas imagens, fui buscá-los a sites que têm e que é open source, podes usar, mas já me aconteceu eu não gostar de nenhum e buscar e ter que comprar. E paguei €1. Isso é €1 para pôr um ícone bonito, pago na boa, não tem problema. Desculpa. Mas isso é assim, tá? Eu já vos disse. Não te lembras? Olha aqui, homem. Já falámos disso. Eu mostrei aqui na UI Theme, estás a ver? Aqui na Theme, tu controlas qual é que é o conjunto das cores. Estás a ver? Dark Color Palette, Light Color Palette. E agora isto é a palette que é usada se tiverem Dark Theme. É isso. Como é que eu controlo? Específico. Bem? Está aqui, olha. If Dark Colors, If Dark Theme. Então, else. É aqui que eu faço a associação. O meu tema é, se estiver no Dark Theme, usa a Dark Color Palette. Se não, usa outra. Se eu não fizer isto, só tem suporte para uma palette, que é by default. Ok? Está bem? Certo? Boa. Portanto, próximo. Está lindo. Aqui o nosso... Está maravilha. Nossa board view, certo? Pá, e não tem aqui nada de extraordinário. O que eu recebo é a board, que já vamos ver os detalhes da board, que é domínio, e, que é o modelo, não é? E o que eu faço é passo a cada uma das tile views, que portanto, são as peças individuais, o marcador que lá está, ou nulo, portanto, se não tiver lá nada. Portanto, aquilo é a board. Se não tiver nada numa dada posição, produz nulo. E pronto, e pá, e o que é que eu tenho mais aqui? Tenho a dizer este weight, só para dizer que quer que aquela tile view ocupe o espaço disponibilizado, disponível no Pi, e ponho aqui os separadores verticais. Okay? É isto. São estas coisas a vermelho, vertical e horizontal, são os separadores. E o que é um separador? É um spacer com um tamanho, uma altura e um background com aquela cor. É só isto, não tem nada de espetacular. Está bem? É simples. Tá? Pronto, a seguir o que é que eu fiz? A seguir o que eu fiz foi, muito bem, tenho a board view, tenho cada um dos elementos que constitui a view, correto, então, para eu fazer isto tive que olhar para fazer o domínio. Pronto, fui fazer o domínio, está bem? Fazer do domínio, a implantação do domínio, vamos olhar para a board, o que é uma board? Ora aqui, o que é que eu fiz? Fiz uma pequena alteração à estrutura do código, para pôr em evidência isto, já vou elaborar um bocadinho mais. Mas para pôr em evidência o seguinte, há aqui código que não tem dependência nenhuma disto ser Android ou não. E também, e esse código, que é específico do domínio, tem que qual é a sua dependência? É uma dependência com o facto de ser, isto é o jogo do galo. Okay? No vosso caso, é o jogo da batalha naval. E o outro domínio é outro. Esse código, eu usei o seguinte critério. É valorização da imutabilidade. Ou seja, não tem mutações. Não há mutações neste código, está bem? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Não há alterações do estado do objeto. Eu quero produzir uma alteração no jogo, crio um novo objeto de jogo, está bem? E já vamos ver as consequências disso. Primeiro vamos ver a implementação. Ok? Portanto, esse código,
que eu te chamei do domínio, todo o código do domínio está em cada um dos packages no package model, para pôr isso em evidência. Já vamos perceber melhor a seguir. E, portanto, vamos começar então pelo jogo. O jogo, o que é o modelo jogo? Temos um game, não é? Ora, um game, para já, é isto. É um jogador local e uma borda. Okay? Um jogador local é o marcador, cruz ou círculo. A borda é o estado atual do jogo. Está bem? Como está a borda. Mas porquê? Então, porque, repara, eu no jogo tenho informação de quem é a vez. Quem é o próximo a jogar? A borda não. A borda é o estado de quais é que são os marcadores que estão onde. Está bem? Portanto, o jogo acrescenta à borda essa informação de quem é a vez. Está bem? O que é que o jogo tem? A borda tem. Então, a borda tem... Desculpa, eu disse mal. Não é de quem é a vez, é qual é que é o marcador que o jogador local está a usar. Ok? A borda também tem de quem é a vez, mas não sabe associar o marcador ao jogador local. A associação de o jogador local tem este marcador é feita no game. Está bem? A borda, o que é que tem? Quem é a vez? Qual é o marcador? O próximo marcador a jogar? E o conjunto das tiles. Como é que eu modelei isto, o conjunto das tiles? É uma lista de listas. Um array bidimensional, se quiserem. Okay? É uma lista de listas de marcadores no global. Ou seja, pode estar no... Portanto, a lista tem um tamanho fixo. Este array bidimensional, uma lista de listas, tem um tamanho fixo, 3x3. Está bem? Board side por board side. E o que eu tenho aqui é isso mesmo, é a iniciação. Se não me passarem, eu inicio isto, um tabuleiro vazio. Está bem? Uma board vazia. Com 3x3, 3 listas de 3 markers nulo. Está bem? É o que está aqui. Vocês perguntam, e eu respondo, porquê, não é? E eu respondo, por que não? Ok? Portanto, aqui é uma coisa elementar, muito simples, pareceu-me razoável e conveniente representar isto na forma de uma estrutura de dados 3x3 e toma lá disto. Já fiz outras implementações, usando uma estrutura de dados linear, ou seja, uma lista, linearizando o tabuleiro, de 0 a 9, já fiz muita... enfim, aqui não reconheci muito valor em ter grandes variações nestas coisas. A seguir, o que é que eu fiz? E, portanto, fiz esta, que me pareceu, talvez fosse uma aproximada àquela que vocês iriam usar. A seguir, o que é que eu fiz? Defini o contrato público. Ok? O contrato público é o quê? Olha, dá-me a peça que está nesta posição. Porquê é que eu fiz isto com uma coordenate e não com um par de inteiros? Porque há uma máxima que eu sigo, que é tentar tornar os estados inválidos não representáveis. Ora, as coordenadas de um tabuleiro nunca podem ser diferentes, não podem ser valores inteiros fora do intervalo de 0 a 2, inclusive. Ou 0 a board size, exclusiva. Certo? Não é um enumerado, já vamos ver o que é. Mas é um tipo que diz, isto é uma coordenada de um tabuleiro. Não é possível existir uma coordenada de um tabuleiro 5,4. A coordenada 5,4, o objeto 5,4 não existe. Não é possível existir. E como é que eu faço isso? Vejo na instanciação e se estiver mal, dou um coice, laçando exceção. Okay? Já vou mostrar. Portanto, aqui o que faço é, repara, não há nenhuma verificação. Eu tenho a certeza que o getMoveAt corre bem. Porque o atRow vem ali o quê? Vem de certeza absoluta um valor entre 0 e board side exclusiva. E aqui também. Está bem? Portanto, o get o que é que faz? Produz o que está na posição at. Chamando o getMove. O getMove o que é que faz? Vai aos tiles, à posição row, column e produz. Retorna o que lá está. O tiles é a lista de listas. Está bem? Então, porquê é que eu aqui não tenho que fazer nada? Porquê é que eu tenho a certeza que isto está tudo certo? Porque este row é um valor válido num intervalo aceitável. Ok? E a seguir faço o make move. Já lá vamos. Tenho, por fim, um toMoves list, também já lá vamos. Antes disso, vamos olhar então aqui para a coordinate. O que é que eu fiz aqui no coordinate? É só isto. Ok? É uma coordenada que recebe 2 inteiros, é verdade, mas que no momento da instanciação verifica se aqueles 2 inteiros são aceitáveis enquanto coordenadas de um tabuleiro. Se não são aceitáveis, lança exceção. Isto traduz-se em quê? Resulta em quê? É proibido, é impossível, melhor dizendo, ter objetos do tipo coordinate que não tenham valores válidos. Logo, isto tem uma consequência direta, que é, eu sei que este código nunca vai produzir index out of bounds. Nunca. Percebem isto? Está bem? Portanto, esta é uma técnica para reduzir o âmbito, reduzir os possíveis erros. Está bem? Ao ocorrer um bug, esse bug vai se manifestar aqui,
Na tentativa de indexação, esse bug vai se manifestar no momento da instanciação do coordinate. É quando instancia o coordinate que aparece a exceção. Ok? Eu sei, isto é de TDS, mas há malta que não teve. Não. Daí esta elaboração um bocadinho maior. Ok? Isso é outra conversa. Isso é a conversa de as validações, onde é que eu as devo fazer? Não é? As validações têm que acontecer no back-end se eu tiver uma web API. É óbvio que sim. Mas devem acontecer também no front-end para melhorar a experiência de utilização. Não faz sentido eu estar a deixar a pôr o utilizador um barco num sítio em que não pode lá estar. Portanto, por exemplo, não é? Ou estar a tentar carregar num sítio em que quero jogar ali, mas não posso. Portanto, qual é o sentido de eu não fazer a validação? Melhor a experiência de utilização e pouco comunicação desnecessária para chegar e descobrir, olha, afinal não, é proibido, não posso. Não faz sentido. Portanto, quer dizer que há, de facto, lógica de domínio repetida no cliente. E, cuidado com o DRY, o que é que isso quer dizer do DRY e as circunstâncias. Cuidado com isso, ok? A gente precisa de pensar. Diz. Não expõe o desenho da API e eu estou a fazer um front-end para a API e tenho que estar a desenhar toda a vida daquela coisa. Entendo o que é que quer dizer? Entendo, mas isso é a natureza dos contratos. O contrato tem que ser compreensível, senão não há forma de o cumprir. Não é? Queres que eu faça um jogo com esta API? Mas Queres mostrar como é que o contrato tem que ser claro. O problema é que muitas vezes o desenho da API não torna o contrato claro. Okay? Mas isso é o que a malta anda a estudar em DAO. Okay? Suposto em DAO a malta melhorar o seu skill set aí. Okay? Portanto, isto é tão simples quanto isto. São meia dúzia de linhas de código. Devo acrescentar o seguinte. Existem sistemas de tipos, linguagens, em que isto pode ser feito na definição do próprio tipo. Isto é, verificável pelo compilador. Verdade. Uma dessas linguagens fantásticas chama-se TypeScript. É fantástico o sistema de tipos do TypeScript. Okay? Ou seja, eu faço uma verificação, não preciso de pôr e executar. Eu verifico. E a verificação, okay, o compilador diz, isto não podes fazer, não podes instanciar uma coordinate com estes valores. O compilador. Não. É só eu poder dizer. Imagine que eu quero definir um tipo cujos valores estão entre 0 e 3. Eu posso fazê-lo em TypeScript. Eu defino, este tipo é um inteiro com uma pequena detalhe, é um valor inteiro entre este valor e este. Com o TypeScript provavelmente diz, pode ser isto ou aquilo. Podem usar o SumType em TypeScript. Pode ser, olha, este tipo ou é esta string ou é um valor numérico entre... Não, regex é outra coisa. Regex é repara, o regex é uma forma de dar acesso a nível aplicacional, de dar acesso a poder fazer matching com padrões de texto que cumpre determinados padrões. Isso é parsing. O compilador, uma das etapas da compilação, é identificar o texto que existe, convertê-lo num conjunto de tokens e a seguir tentar atribuir significado a esses tokens. Daí resulta aquilo que se chama uma Abstract Syntax Tree, que é uma estrutura de dados em memória que representa o significado do programa. Ok? Portanto, há erros que são detectados logo nesta fase. O regex está a este nível, que é na transformação de texto em significado, em interpretação de significado e, portanto, expectativa de um dado formato. Sim. Okay? Mas é só isso. Okay? O compilador é muito mais do que isso a seguir, está bem? E o sistema de tipos de que estamos a falar é mais do que isso, não se fica na sintaxe. Continua a seguir, está bem? Enfim, desculpem, não... Ok? Epá, peraí, não, houve qualquer coisa que eu perdi, pessoal. Estava aqui tão concentrado. Não é nada horrível, meu. Isto é vermelho, é bonito. É uma linguagem... O quê? O que é? Estou a perguntar. Tu fala TypeScript. Não, TypeScript é a versão type-safe de JavaScript. Epá, eu dizer isto é ofensivo para o TypeScript, se calhar. Bom, é o salva-vidas. É um sistema de tipos montado em cima de uma linguagem dinâmica que põe aquilo num nível completamente diferente. Okay?
Atenção, a gente fazer front-end com TypeScript ou back-end com TypeScript está-se bem. Okay? Está-se muito bem mesmo. Porque para já o sistema de tipos é maravilhoso, eu não sei o suficiente para dissertar longamente sobre isso. Mas o sistema de tipos do TypeScript é magnífico. Está bem? E porquê é que eu digo que é magnífico? Porque há lá coisas que eu não sei. Percebem? Não, estou a dizer é que há lá coisas que eu nunca tinha encontrado noutra linguagem, das várias linguagens que eu estudei. Quer dizer que é um sistema de tipos que abre os meus horizontes. Já o fez em algumas circunstâncias e eu sei que há lá mais coisas que eu ainda não sei e que, pá, é de lá ir, assim que tenho a oportunidade. Portanto, é mesmo um sistema de tipos fantástico, está bem? Não é bem assim, Morgan the Great. Cuidado com as sobressimplificações. Isto não é porque é dinâmico que é mais lento, está bem? Mas... Ok, sistema de tipos... Epá, não vou divagar. Bom, se sobrar tempo, eu já falo um bocadinho sobre isso. Nota, pessoal, estudem muitas linguagens, as mais que puderem. Sabem porquê? Porque isso é um abre-olhos tremendo. Ao estudarmos novas linguagens, há quem diga que devemos estudar uma linguagem nova pelo menos de 3 em 3 anos. Sim. Sim, porquê? Então, porque repara, a linguagem serve para quê? Para expressar ideias. Aparecem construções na linguagem que servem para expressar ideias que tu nunca tiveste. E o que é que isso faz? Expande o teu cérebro. Não é fantástico? Eu não estou a falar de ti concretamente, é só uma forma de... Estou a falar de mim. Há coisas que eu vi, por exemplo, uma das coisas que eu vi e que eu vou falar agora, que é o que é que são dependências aceitáveis ou não entre peças de software, dada a natureza desse software, eu já vou falar, que são expressas, por exemplo, em Haskell. Já vou falar. Eu adorava ir dar programação funcional, porque isso obrigava-me a estudar mais sobre programação funcional. O problema é que depois não há professores para o resto. Uma turma, mas dou 40 turmas diferentes. Dá na boa. Eu faleço, eu faleço e... Ninguém se vai inscrever. Não, depende, eu espero que se inscrevam, porque senão não é aborrecido. Estás a ver? Ninguém vai, mas eu vou, diz ele. Ainda hoje falei disso com o Pedro Pereira. Ainda hoje falei disso. Nós temos que resolver o problema desta escassez de recursos humanos, porque alguém tem que oferecer programação funcional, é demasiado importante. É demasiado importante, não pode não estar. Não é? Agora, a verdade é que a gente não está a oferecer porque é uma optativa e nós estamos focados naquelas que não são optativas porque não temos recursos humanos. Morreram professores e não temos conseguido refrescar ao ritmo desejável, não é? Exatamente, estamos embora, o André já... o Jesus está como monitor de LS, acho que é LS, de programação. Porque houve um concurso e ele candidatou-se e ganhou o concurso. Essas coisas, tu andas a dormir, essas coisas aparecem em concursos a dizer, pessoal, está aqui aberto um concurso, é só para o gajo estar a ter. Pronto, mas é só para dizer que há um esforço de renovação. Mas ouçam, mas quem é que quer ficar a dar aulas? A gente ganha muito mais lá fora. Mas eu gosto de vocês. Então pronto, gostamos uns dos outros. É uma maravilha. Eu tenho um problema, que é, aconteceu-me isto, que é gostar de ser professor. É um drama do caraças, meu. Mas eu já vos contei, as decisões da vida de cada um de nós dependem. Eu já vos contei que ofereceram 500 contos à saída, fresquinho, do curso, em 1997, 500 contos. 1997. Alguns de vocês não tinham nascido ainda, não é? Nenhum, caramba. São todos depois do milénio. Estou-me a sentir tão mal. Tu riste. Eu choro. Bom, vamos dar a aula, estás a ver o que é que tu fazes. Ele divaga, ele sabe onde é que eu estou os meus botões, ele carrega, olha, vou carregar naquele botão outra vez, tu, lá vou eu, blá, 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 blá. Depois fica um bocadinho calado, depois vamos lá para a aula, vou carregar no botão outra vez, carrega, blá, 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 oh caramba, estou lixado. Bom, vamos lá. Mas pronto, mas perceberam esta lógica, só para vos dizer que é bom sairmos da nossa zona de conforto, estudar coisas fundamentalmente diferentes, porque isso abre os nossos horizontes. Aqui,
eu estou a expressar em tempo de execução aquilo que gostaria de ter expressado em tempo de build. Mas como o sistema de tipos não o suporta, então ponho para execução. Porque esse é o trade-off. Eu quero verificar o mais possível, eu quero evitar que seja possível representar estados inválidos. Porque se for impossível representar um estado inválido, não há bug. Não há estados inválidos. Certo? Nunca. Não são representáveis. E, portanto, não são passíveis de serem computados. Não é? Certo? Este é o sonho, trazer tudo isto para build. Build. Passou, está certo. Entrega. Isso era fantástico, não é? Mas não é possível. Pronto. Mas umas coisas são, outras não. Depende das linguagens. Aqui é este o exemplo. Está bem? A board. O que é que a board tem? O game é um no-brainer, o tema já foi. O que é que a board tem? A board tem aquela lógica que é, não há mutações. Quer isso dizer o quê? Que este make move produz uma nova instância. Está bem? Não existem mutações. E já devemos ver as consequências disso e a razão da decisão. Portanto, o que é que eu faço? Cada vez que tento fazer uma jogada, a primeira coisa que eu faço é verificar se aquela jogada pode ser feita. Se não puder ser feita, dou um coice. Que é, não brinco. Ok? Aí não brinco. E uso o check. O check não é illegal argument exception, é illegal state. E, portanto, sim, desculpem. Illegal state exception. E é illegal state que eu quero. Porquê? Porque aquela operação não é válida para o estado atual da board. Isto cria um novo objeto com esta traquitanada. Troca a vez e agora transformo o conjunto das tiles que lá estão desta forma, cada uma delas. Vou ver se a jogada é aqui, então substituo o que lá está pela nova. Se não deixo lá estar o que estava. Está bem? Portanto, eu não vou aqui entrar em grande detalhe. Depois o que eu fiz, portanto, é isto, espreitem. É a forma de fazer a transformação, isto é, criar a nova instância, pondo a jogada no sítio onde foi feita a jogada. E agora tenho aqui um toMoves list que o que faz é transforma a board bidimensional numa linearização, numa versão linear dela. Portanto, é o flatten do array, da list of lists. Está bem? Faço flatten e fica linearizado. Depois tenho aqui duas funções de extensão. Porquê que eu tenho funções de extensão e não as coloco dentro da classe? Já agora também digo alguma coisa acerca disto. Já disse em TDS, mas volto a dizer. Há uma trend que é a redução ao estritamente necessário da definição do tipo. Se vocês olharem para as bibliotecas Kotlin, aquilo que observam é exatamente isso. Por exemplo, as bibliotecas de coleções. As bibliotecas Java de coleção, uma classe de uma coleção Java, era gigantesca, tinha operações que nunca mais acabavam. Eles aqui, na biblioteca de coleções de Kotlin, usam uma abordagem diferente, que é, fazem a definição do tipo minimalista. E depois, porquê? Porque há operações que são fundamentais. E há outras que são já agoras, que são convenientes, são de conveniência, de aumento de expressividade. Tudo aquilo que é o estritamente necessário suportar o tipo, as operações sobre aquele tipo, as fundamentais, estão definidas no âmbito da classe. As outras são extension functions. Está bem? Qual é a lógica? É que a extension function é de conveniência. Isto reduz o tamanho do tipo, da definição do tipo e, consequentemente, a sua complexidade, a facilidade de o compreender. Foi o que eu fiz. Portanto, tenho aqui um conjunto de operações que são as que eu considero essenciais. O getMove, o makeMove e o toMoves list. E depois, esta aqui é discutível. Esteja aqui, não é? Esta aqui é discutível. Vou tirar. Só mesmo naquela. E vou pô-la aqui. Vou ver? Só mesmo naquela de provocar. Porque o que é que surge aqui? O tiles. Mas o tiles é público ou não? O tiles é público, não é? Então, pronto. Então, se calhar pode ser. Unresolved. Pois claro, falta pôr aqui isto. Portanto, o que é que eu estou com isto a mostrar-vos? Que, na verdade, estar a desatar à maluca a pôr operações dentro da classe, calma, aumenta a complexidade do tipo porque, reparem, qual é a unidade de compilação aqui? É isto tudo. É tão mais complexa quanto o seu tamanho. Certo? Então vou distinguir as operações essenciais das outras que são de conveniência. E umas são dentro da classe e as outras, as de conveniência, são extensões. Significa que eu posso defini-las no outro fecheiro, por exemplo. E separar e controlar a complexidade por essa via. O fecheiro que tem a definição da borda é minimalista, pequenino, fácil de compreender. E agora tenho um fecheiro com as extensões que eu fiz aquilo. Todas elas apelam ao que já está no formato canónico, se quiserem, não é? No essencial da borda. É só para justificar o critério entre separação do que está dentro e o que está fora. Está bem? Foi esse o critério. Que aquilo que me pareceu ser fundamental está dentro. O que me pareceu ser já agora está fora. E o que é já agora? Olha, estás empatado ou não? Olha, és one ou não? Diz-me se é fundamental. É.
Mas não é específico da estrutura de dados. Podem ser funções de extensão, está bem? Já agora. Podia pôr mais aqui, mais variantes. Enfim, é só um pretexto. O que eu fiz aqui foi isto e depois a seguir testei. Portanto, espreitem, tenho verificação de empate, tenho verificação de vitória. Enfim, espreitem, se tiverem curiosidade, não vou... Está bem? O Corsair, eu tenho muita fé, muita confiança no que vem. Como é que é? Estás bem, Geishi? Eu tenho muita confiança nos cursos da Coursera, pessoal. Vão lá. Eu acabei de comprar um curso da Coursera, que vou começar, 50 euros, caramba. E estou a ouvir o Martin Odersky. O Martin Odersky foi o gajo que inventou o Scala. Caramba. 50 euros. E eles dão um certificado de conclusão. Claro. Tenho trabalhos, tenho aulinhas, tudo. Só que online, ao meu ritmo. Estão a ver? Vale a pena, o Coursera vale a pena. Tenho muita pena que o Exélio não esteja lá a oferecer certificados, mas a gente não tem tempo para dar as nossas aulas que eu mais estar a fazer. Não é? Já lá? Sim. Eu tenho muita confiança nos da Coursera. A Udemy também já fiz uns quantos, mas a Udemy não sei se dá cursos, dá certificados, não sei, pessoal. Mas ouçam, Coursera, no doubt. Coursera, eu confio. Vão lá, há meia dúzia veem os rankings, eu confio mesmo. Chumba-se na Coursera, claro. Só te dão um certificado se tu fizeres o que é suposto. Tu tens acesso aos cursos, ao conteúdo, mas para te darem um certificado, tens que prestar provas, tens que passar, tens que cumprir um código de honra e... trabalhos, normalmente são trabalhos e avaliações escritas na forma de testes online. Dos dois. Diz, como é que eles garantem que não copiam? É difícil. Têm, obviamente, ferramentas de detecção de plágio no código entregue. Têm testes automáticos para validação da solução. Claro. Pronto. Mas agora já... Mas eles dão a oportunidade de fazer muitas submissões, o que está certo. Eu submeto até e o feedback do erro dá para afinar. Eu não sou penalizado por entregar 3 vezes a mesma coisa, o que é fixe, porque eles assim defendem-se também de bugs da infraestrutura, né? Ou dos testes deles. Mas isto para dizer que o que acontece é, no caso de eu querer o certificado, tenho que obter aprovação, tenho que cumprir um código de honra, que é o que está implícito numa faculdade. É muito difícil nós verificarmos se a malta copia ou não num teste, por exemplo. Então, online é impossível. Como é que eu sei que ele não andou a copiar? Portanto, é um código de honra que temos todos cumprir, porque é só pensarmos o seguinte. É código de honra mesmo. A pessoa tem que assumir as circunstâncias em que está a ser avaliado. Se é suposto ser uma prova sem consulta, a pessoa tem que assumir isso. Porque imaginem só o seguinte. Imaginem que toda a gente tem 20. Imaginem que o diamante é tão comum como a areia. Já não é diamante, certo? Portanto, isso é que é... Se toda a gente tem 20, aquilo já não vale nada. E, portanto, se nós não aderirmos ao código de honra, nós estamos a prejudicar-nos a nós próprios. Porque o que vamos promover é que ninguém cumpra o código de honra e, consequentemente, deixou de ter valor aquilo. O Coursera está assumido, tens que assumir. Na entrega, assinas. Eu faço o mesmo no teste de PDM. No teste de PDM, a primeira parte é vocês a assinarem sob compromisso de honra que as respostas são obtidas da vossa cabeça. É verdade. Vocês dizem, mas eu posso mentir. Está bem. Isso já não é um problema meu. Vamos à aula, não é? Carregaste no botão, não é, bebê? Carregaste! Isso foi outro botão. Sim. Recebemos um certificado. Pagamos, mas recebemos um certificado. Eu gosto do Coursera. Eu gosto. A minha experiência é positiva. Tenho 3 ou 4 cursos da Coursera, ou 4 ou 5. Bem, já tenho vários. E estou a fazer mais um. E não faço mais porque me falta tempo. Porque eu vou lá fazer cursos do quê? Das coisas que estão um bocadinho ao lado daquilo que é o meu principal interesse. Porque o meu principal interesse eu estou sempre a acompanhar. Como é evidente, não vou fazer cursos, não é? Por exemplo, já fui fazer cursos de Android para ver se aquilo que eu andava a fazer fazia sentido ou não. E fiquei muito contente porque aquilo que eu fazia era, na minha opinião, melhor. Mais to the point, pareceu-me. Mas gostei muito daquilo que
Gostei muito do senhor e da abordagem que ele teve, mas enfim. Bom, mas é só para dizer. Divaguei. Que horas são? Há uma coisa que eu... tenho 10 minutos, olha. Há uma coisa que eu vos quero dizer. A culpa é tua. Quero mostrar isto e quero dizer-vos o seguinte, e quero-vos falar do que está no sumário, que é, há um aspecto muito importante aqui, que é a preocupação que eu tive entre a separação, o que é do domínio e o que é da fronteira. O que é que eu estou a dizer? Eu aqui coloquei o seguinte, The Clean Architecture. Está bem? Isto está horrível, o formato disto está horrível, eu depois dou aqui um aspecto bonito. Não olhem para os detalhes. Isto é uma entrada no blog do Robert Martin, o Uncle Bob, como lhe chamam, onde eu guardei isto porque existe esta referência. Isto são variantes de uma ideia que é fundamentalmente a mesma. E qual é que é a ideia? É isso que eu vos vou mostrar. Deixem-me pôr aqui o draw. Exatamente. Lembras-te da conversa de Functional Core e Imperative Shell? É isso que eu quero falar. Portanto, o Functional Core e Imperative Shell é esta a ideia. O domínio é funcional, domain. Tudo o que é periférico, e o que é periférico? É aquilo que tem que ter estado. Porque é acerca da interação com o exterior da computação. O core é acerca de cálculo, representação, okay? CPU, memória. A I/O, seja para um ecrã, seja para a rede, é a periferia. Há uma regra importante nisto. Presentation. Vou-lhe chamar presentation na falta de melhor, ok? Não vou chamar nada porque isto vai ficar escondido. Vou fazer assim. O que eu quero dizer com isto é isto. Há uma ideia... Caramba, sente o beck. Caramba. Há uma ideia aqui que é muito importante retermos, que é este código que aqui está não pode depender de nada que está lá fora. Ou seja, a dependência nesta direção é proibida. Isto é proibido. Está bem? Não pode haver dependência das peças de dentro do domínio para o exterior. O que pode haver é ao contrário, do exterior para o interior. Essa é a regra que está aqui expressa nesta forma, de dependency rule. Portanto, estes círculos concêntricos representam as várias layers, não numa forma estratificada, mas numa forma desta lógica, que é, o que está na periferia é acerca de acesso ao exterior. Seja os devices, a web, a base de dados, a UI, etc. O que está no interior é do domínio. E agora há vários graus de passagem até lá e daí a elaboração em múltiplas camadas. Mas eu aqui, o exemplo é tão simples que eu só preciso de duas, ao domínio e ao que é periférico. Ok? Estão a perceber? Estas todas aqui são arquiteturas, ou seja, abordagens ao desenho de software que partilham esta mesma ideia. Porquê que esta ideia é importante? Porque este código aqui de dentro é trivial de testar. Querem ver? Olhem os testes. Olhem estes testes. Board de testes. Olhem bem a maravilha. Olhem para estes testes, complicados que eles são. Olhem para isto. Isto é básico, está bem? Se formos já para estes testes estão validados. É trivial. Porquê? Porque o código que ali está dentro está usando aquela abordagem Functional Core, que valoriza a imutabilidade. A valorização da imutabilidade tem uma consequência. O fluxo dos dados fica evidente. Porquê? Porque é tudo entre a porco e sai chouriço. Eu chamo uma função, que chama outra função, que chama outra função. Portanto, eu passo a função, um valor, um conjunto de parâmetros. E depois vejo o resultado. E olha, o resultado é o que eu estava a esperar ou não. Não há nada mais simples que isto. Está bem? Portanto, eu tornei essa separação explícita. E, assim, está bem? O que é que está com testes unitários? Tudo o que não depende do exterior, da periferia, do domain. Olha. Está bem? Aqui é pouco. Porque o nosso domínio é trivial. Está bem? O nosso domínio é básico, é um jogo do galo. Mas imaginem um domínio um bocadinho mais elaborado, com um bocadinho mais de regras. Ok. Esse código está protegido da mecânica. O que é que eu estou a chamar dos mecanismos? O que é que eu estou a chamar de mecanismos? Tudo que são artefactos necessários à comunicação com o exterior. Seja com o humano mostrando num ecrã, seja com uma outra máquina colocando na rede. São tudo mecanismos que variam em função das tecnologias usadas para a exteriorização, se quiserem. Está bem?
O domínio varia consoante o quê? O domínio. Só. Ok? Pronto. Isto com mais ou menos elaboração é a ideia fundamental. O código do domínio não depende de mais nada. O código do exterior depende do domínio, naturalmente. Ok? Está bem? Isso faz com que estes testes sejam o mais simples possíveis e, consequentemente, eu posso ter uma cobertura assinalável e posso ficar confiante que o meu domínio está corretamente representado. E o que é que muda de realidade para realidade quando eu vou mudar de uma empresa para outra? Uma das coisas que muda é, obviamente, o domínio. E, portanto, o domínio é o que caracteriza o negócio. Okay? Os use cases, os dados, é o que o caracteriza. Como é que eles são guardados? Isso é outra conversa. E vocês a seguir diriam, mas é possível que alguma coisa no domínio tenha reflexos de aspectos de mecânica? É possível, sim. Eu dou um exemplo. Mas tem que ser na forma de uma abstração. Olhem no meu lobby, está no domínio. Não está? Isto que aqui está tem inspiração na necessidade de usar UI. Mas há aqui uma dependência. Não, não há aqui nenhuma dependência. UI, desculpem, comunicação. Não há aqui nenhuma dependência, se forem ver. Isto é um flow. O flow é um conceito abstrato. Mas isso é útil porque eu tenho a IO e quero ter notificação assíncrona de acontecimentos que... Está bem, mas eu posso produzir o flow de outra forma qualquer. Pergunta, homem. Não, é o contrário. Tom Stalker, é o contrário. É o contrário, ok? Exatamente ao contrário. Aqui, já mostro. Diz, faz lá a pergunta, homem. Claro, qual é o problema? O suspend é um conceito que transcende, ok, as especificidades do I/O. Esta. Não precisa. Não precisa porque o flow, ok, a suspensão, isto aqui tem que ser, esta função, que aqui está, produz um flow, não tem que ser chamada a partir de uma cortina. E não é suspend. Não é. Porque o momento de receber o flow, não acontece nada. Quando é que acontece alguma coisa? Quando eu faço collect ao flow. São duas coisas separadas. Uma é, eu chamo a função e fiquei com o flow na mão. Outra é, eu recolher os elementos do flow. São separados no tempo. No meu código, eu usei sempre os dois em conjunto. Mas uma coisa não implica a outra. São as duas separadas. Está bem? Portanto, não tem que ser suspend. Certo? Se não conhecem, leiam isto com calma. O que é que isto está dito? É exatamente isto. O que está dentro é específico ao domínio. E à medida que nos afastamos para a periferia, chegamos ao contexto dos mecanismos. Reparem, devices, DB, external interface. Estes gateways, controles presentes, resultam da necessidade de adaptar a realidade interna do domínio à realidade externa dos mecanismos usados para o expressar. Percebem? Ou para interagir com ele. É uma camada intermédia. São os controles, são os presentes. É a nossa activity, não é? Isto já é mecanismo, é exterior, não é? A nossa activity, o nosso view model, são coisas destas. São peças que existem porque há necessidade de pegar no domínio e o mostrar numa UI. Okay? E a UI é claramente aqui de fora. Não é? Portanto, estas duas, estás a ver, Tom Stalker? Estas duas, que aqui está, já estamos no plano dos mecanismos, ou da adaptação aos mecanismos. Estas interiores são use cases, são realidades do negócio. Está bem? Agora, ouçam, podes também estar-te a referir a uma especificidade qualquer da Clean Architecture, quando na verdade a Clean Architecture parece-me a mim que é uma arrumação destas ideias. Portanto, não sei se ela tem ali não me lembro dos detalhes, ok? Eu, quando andei de volta destas coisas, onde fiz um uso exaustivo, foi da Onion Architecture, do Geoffrey Palermo, mas eu pus esta referência porque aqui há um denominador comum, que é a regra da dependência. Esta dependência rule. Gostei bastante do artigo do Uncle Bob, e, portanto, há aqui uma regra. Agora, reparem, há variações nestas coisas, ok? Eu estou a dizer é que, para mim, este interior, isto, é tudo a mesma coisa, chamei-lhe domínio. E porquê é que eu não preciso separar mais? Porque é tão simples que não preciso separar mais. Mas imaginem que eu precisaria separar mais. Ok. Então é nessa realidade que as layers começam a dividir-se em sublayers. Está bem? Aqui é tão simples que não. Isto aqui tem uma conversa boa para perceber, em contextos com maior complexidade, que critérios usar na decomposição dessas layers em sublayers. Está bem? Está aqui dito. Está bem? Não sei se ajudou a Tom Stalker. Não sei se ajudou.
Claro que sim. A lógica o negócio é o domínio é o negócio. E, portanto, é natural, que, deixa-me aqui dar lá, é natural que mude, não é? Agora, eu sei que o termo domínio é muitas vezes usado para nos referirmos às entities, aos dados do domínio. Ok? Mas na minha cabeça, os dados servem os use cases. Não valem por si só. Mas isso é na minha cabeça. E no conjunto de pessoas que pensam assim, admito que não seja consensual. Portanto, para mim, domínio é o conjunto de use cases e dados. Está bem? Mas os dados valem por si e têm um grande valor na organização. Isto não estou a pôr isso em causa. Estou a dizer é que eles estão subordinados, de certa forma, ao conjunto dos use cases que eu preciso de ter. Okay? Se os use cases fossem outros, pode acontecer que eu tenha que alterar as entities para suportar novos use cases. Portanto, enfim, é um preciosismo, mas eu sei, mas é uma questão de terminologia. É uma questão de terminologia. Para mim, no contexto em que me estou a referir, para mim, os use cases e os dados são a mesma coisa, porque são duas faces da mesma moeda. Uma, para ter as representações, outra, a manipulação dessas representações. Eu não encaro os dados como uma entidade que valha por si só. Okay? Como uma malta da análise dos dados encara. Eu admito que para eles isso tem esse valor, porque há muita informação extraída desses dados, e não estou a pôr isso em causa. Está tudo certo. Mas no contexto em que eu estou aqui a pensar no desenho do software, eu não preciso de fazer essa distinção. Okay? É só isso. Está bem, então, pessoal? É só por essa razão que eu uso nesses termos. É óbvio que aqui o Uncle Bob está a fazer essa distinção. Cá estão as entities, cá estão as use cases, na arquitetura que ele está a propor. Mas eu não estou a propor arquitetura, estou apenas a descrever o mindset que regeu esta organização. E se vocês forem ver, não há dependências neste sentido. Isto é proibido. Está bem? Mas sim ao contrário. Isto reflete-se como estes testes de dentro são triviais, os testes exteriores são um bocadinho mais complicados. Okay? Porque são acerca também de mecanismos. Está bem? Então, está na hora. Temos que parar com isto. Portugal joga às 3. Oh, Brantes, valha-me Deus. Está bem? Tá? Acabou. Vou fechar a loja, pessoal. Já fui ver, espera aí, vou aqui só. Pessoal, fiquem bem, abraço, fiquem bem. Deixa-me abrir aqui, que é para me reposicionar. Abraço, vou ter que sair daqui para fechar a loja, mas portanto, vá, fiquem abraço. Falamos ali fora, exatamente. Vá, pessoal, fiquem bem, abraço, Portugal ganha, Portugal ganha. 15-0, como dizia o outro. Vá, fiquem bem. Tchau.